Nesse vídeo vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula 94 do primeiro ano do ensino médio. No projeto de uma sala de cinema, um arquiteto desenhou a planta sob a forma de um trapézio isósceles, com a tela sobre a base menor desse trapézio. As poltronas serão dispostas em 16 fileiras paralelas à base do trapézio, tendo 20 poltronas na primeira fileira e a partir da segunda, cada fileira terá 2 poltronas a mais do que a fileira anterior. Calcule o número de poltronas deste cinema. Então vamos verificar primeiro. O projeto é um trapézio. O que significa um trapézio? Um trapézio é uma figura, um polígono que possui 2 bases paralelas, uma sendo maior e outra sendo menor. Tá? Então, isso aqui é um trapézio. O que está dizendo o problema? Está dizendo que a tela está sob a base menor. Tá? Então, essa parte verde aqui é a tela. O que mais está dizendo? Que neste cinema haverá 16 fileiras. Tá? Então, tem 16 fileiras aqui. Sendo que na primeira fileira, aqui embaixo, ele terá 20 poltronas. Então, aqui terão 20 poltronas. Na segunda fileira, haverá 2 poltronas a mais. Ou seja, haverá 18 fileiras. Certo? E assim por diante, até a 16ª. Isso significa dizer o quê? Que se eu fosse montar uma progressão, eu teria assim. Na primeira fileira, eu teria 20 poltronas. Na segunda fileira, eu teria 22 poltronas. E assim por diante. Até chegar à última, que seria a 16ª fileira, que haveria um determinado número de poltronas. Ok? Então, se é uma sequência de números e vai aumentando de 2 em 2, eu vou chamar essa progressão de progressão aritmética, ou PA. Desses aqui eu terei o quê? Eu terei o A1, o A2, o A3, o A4, até chegar no A16, ou seja, a 16ª fileira. E a razão, ou seja, de quanto vai aumentando de 2 em 2. O que está querendo saber? Quer saber o número de poltronas que terá esse cinema. Então eu vou ter que somar as poltronas que tem na primeira, mais que tem na segunda, mais que tem na terceira, mais que tem na quarta e assim por diante. Tá? Ora, como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu vou relembrar é uma formulazinha que fala da soma dos termos da PA. Soma dos termos da PA. Como é que é essa fórmula? Então, a soma dos n primeiros termos será o A1 mais o AN, ou seja, o último termo, multiplicado pelo número de termos que tem, tudo isso dividido por 2. Vamos verificar o que está representando aqui os valores. Eu poderia 22, 24, 26, 28. Eu poderia chegar ao 16º termo, tá? Mas eu vou calcular. Por que eu quero calcular o 16º termo? Porque eu quero saber a soma dos 16 primeiros termos dessa PA. Então, será o A1 mais o A16, ou seja, a quantidade de cadeiras ou de poltronas que tem na 16ª fileira, vezes a quantidade de fileiras que tem, que são os 16, tudo isso dividido por 2. Qual é o meu primeiro desafio? O meu primeiro desafio é descobrir qual é o valor do A16, ou seja, quantas poltronas há na 16ª fileira. Para isso, eu vou usar a fórmula do termo geral. Vamos relembrar termo geral da PA.
Qual é essa fórmula? Ela me diz que o enésimo termo será o A1 mais a quantidade de termos menos 1 vezes a razão. Se eu estou querendo saber o 16º termo, então eu vou pegar o A1 mais 16 menos 1 multiplicado pela razão. Mas quanto vale a razão? Já vou até substituir aqui os valores, tá? Vamos fazendo, daí a gente já vai resolvendo. Então, qual é o A1? O A1 é 20. Significa que na primeira fileira existem 20 poltronas. Mais N menos 1. 16 fileiras menos 1. Qual é a razão? Vai aumentando de 2 em 2. Então, a razão é 2. O 16º termo, ou seja, a 16ª fileira tem 20 poltronas mais. Quanto que é 16 menos 1? É 15. Vezes o 2. Tem uma adição e uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? Primeiro a multiplicação. Então, na 16ª fileira, há 20 mais 2 vezes 15 é 30. Então, na 16ª fileira, há 50 poltronas. É isso que eu consigo descobrir aqui. Ok? Agora eu volto para a minha formulazinha para resolver a soma da quantidade de poltronas. Então, nessas 16 fileiras, há quanto? Quanto tem na primeira fileira? 20 poltronas. Quanto tem na última fileira? 50 poltronas. Vezes o 16, tudo isso dividido por 2. Vou resolver primeiro o que tem dentro do parênteses, né? Então, a soma das 16 fileiras tem 50 mais 20, 70 poltronas. Vezes. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar, ó. 16 dividido por 2 é 8. Então, aqui eu só vou multiplicar por 8. 7 vezes 8? 56. Então, há 560 poltronas neste cinema. Vamos dar uma olhadinha aqui qual é a alternativa? 560, a letra C. Vamos resolver agora o exercício número 2. Uma vendedora de cosméticos fez uma campanha de 7 dias para vender um novo batom com um excelente desconto. No primeiro dia da campanha, ela vendeu 15 unidades. No segundo dia, ela vendeu 23 e assim por diante, até zerarem os estoques. O que aconteceu no 7º dia? Quantos batons ela tinha em seu estoque? Então vejamos o que vai acontecer aqui. No primeiro dia, ela vendeu 15 unidades. No segundo dia, ela vendeu 23. Ou seja, houve um aumento de 8 unidades vendidas a cada dia. Tá? Então, aqui nós temos o terceiro dia, o quarto dia, quinto dia, sexto dia e o 7º dia. Pois bem, o que aconteceu aqui? Acontece que eu tenho uma chamada progressão aritmética, ou seja, vai aumentando de 2 em 2 as vendas. Se eu fizer a soma de todas as vendas que ocorreram, eu vou saber quanto que ela tinha no estoque, porque ela vendeu tudo. Então, se eu somar o 15, mais o 23, mais o próximo, mais o próximo, mais o próximo, eu vou descobrir quantos batons ela tinha no estoque. Para isso, eu vou utilizar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Qual é essa fórmula? Ela diz que a soma dos n primeiro termos será o A1 mais o AN
ou seja, a soma do primeiro termo com o último, multiplicado pelo número de termos que eu tenho nessa progressão, dividido por 2. Então, vejamos a substituição que eu vou fazer. Então, a soma, nesse caso, é dos 7 primeiros dias. Será quanto ela vendeu no primeiro, mais quanto ela vendeu no 7º dia, multiplicado por 7, que é a quantidade de dias que ela vendeu, tudo isso dividido por 2. Certo? Eu tenho o A1. O A1 vale 15, mas eu não tenho o A7. O A7 é esse último termo aqui, ó. O A1 é o primeiro, o A7 é o último. Então, eu preciso descobrir o valor do A7, que representa a quantidade de produtos vendidos no 7º dia. Para isso, para descobrir isso, eu vou usar a fórmula do termo geral, que ele diz o seguinte, que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Essa é a fórmula do termo geral da PA. Termo geral da PA, progressão aritmética. Como eu quero saber o 7º termo, então o 7º termo vai ser igual ao A1. Quem é o A1? É a quantidade de batons vendidas no primeiro dia. 15, mais N menos 1. Quantos dias foram vendidos? 7, que representou N menos 1, vezes a razão. Qual é a razão? A razão é a quantidade que foi vendida a mais de batom de dia a dia. Nesse caso, 8. Então, o 7º termo vai ser igual a 15 mais 7 menos 1 é 6, vezes o 8. Pela regrinha da nossa expressão, primeiro a gente resolve a multiplicação, depois a adição. Então, vou ficar com o 15 aqui, mais 6 vezes 8, 48. Então, lá no 7º dia, ela vendeu os últimos batons que haviam, que é quanto? 10 mais 48, 58. 58 mais 5, 63. Essa é a quantidade de batons que ela vendeu lá no 7º dia. Por que isso vai ser importante? Para que eu consiga determinar quantos batons haviam. Eu volto para a minha fórmula. A soma das vendas dos 7 dias será o A1, que é 15, mais a quantidade que ela vendeu lá no 7º dia, que são 63, e esse resultado eu multiplico por 7. Tudo isso dividido por 2. Então, a soma dos 7 primeiros dias vai ser igual a 15 mais 63, eu vou ter 78. 78 vezes 7, dividido por 2. Aqui eu posso já fazer uma simplificação, né? 78 dividido por 2 é 39. Agora, então, é só pegar o 39 e multiplicar por 7. Ao fazer essa multiplicação, 9 vezes 7 é 63. 3 vezes 7, 21. Mais 6, 27. Então, a soma desses 7 primeiros termos serão 273 batons. Vamos olhar lá em cima e vamos verificar que a letra B é aquela que responde à nossa questão.